Podemos, então, iniciar já a gravação. Mais uma vez, então, dou as boas-vindas e um bom dia, né, a essa quarta-feira, a todos e todas. Em nome da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal da Paraíba, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, do Departamento de Gestão Pública e das integrantes participantes do projeto de extensão, Planejamento e Gestão da Política de Resíduos Sólidos Urbanos, subsídios a municípios da Paraíba, gostaríamos de dar as boas-vindas a todas e todos que estão participando desse webinário. Se liga no lixo, desafios e oportunidades dos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. Então, eu quero desejar aqui, eu e o grupo, a todos e a todas, um ótimo evento. Bom dia a todas e todos. Uma vez mais, sejam bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Glenda Dantas, eu coordeno o projeto e sou docente do Departamento de Gestão Pública da UFPB. Olá a todos e todas, bem-vindos, bem-vindas novamente ao nosso webinário do Se Liga no Lixo. Eu sou Catarina Lacerda, integro o projeto de extensão, coordenado pela professora Glenda Dantas, e sou técnica administrativa no Departamento de Gestão Pública. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Sou professor Vico Melo, sou professor docente do Departamento de Gestão Pública da Universidade Federal da Paraíba e também estou como coordenador adjunto, juntamente com a professora Glenda, desse projeto de extensão. Bom dia, pessoal. Sou Lucas Passos, sou discente e bolsista do projeto e gostaria de dar as boas-vindas a todos. Bom dia, pessoal. Eu sou Thaís, sou discente e extensionista voluntária do projeto e também gostaria de dar boas-vindas a todos. Bom dia a todos e a todas. Sou Agenor Juvim dos Santos, sou extensionista voluntário também do projeto, da professora Glenda e do professor Vico, e sou aluno de graduação de Administração Pública da Universidade Federal da Paraíba. Desejo a todos um excelente encontro, um excelente webinário. Obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a todos na pessoa da professora Glenda. Me chamo Joséildo Alves, Galego do Leite, e estou como secretário executivo do Desenvolvimento da Articulação Municipal, representando aqui na reunião a secretária doutora Ana Cláudia. Como vocês podem ver, eu parei aqui o carro 2 minutinhos para poder acompanhar e dar um bom dia a vocês, desejando uma ótima reunião. Bom dia a todos. Meu nome é José Batista, sou coordenador de desenvolvimento ambiental, sustentabilidade e resíduos sólidos aqui de Barra de São Miguel. Estou à frente dessa parte tão importante e sou graduado em gestão pública pela UEPB e estou em pós-graduação em gestão de resíduos sólidos. Então, estou aqui tentando aprender mais um pouquinho. A gente está numa luta aqui de botar um aterro para funcionar e quanto mais aprendizado, para mim, melhor. É uma satisfação estar junto com todos. Marina?
Agenda, seu microfone está aberto. Bom, pessoal, o projeto Planejamento e Gestão da Política de Resíduos Sólidos Urbanos, subsídios a municípios da Paraíba, tem o objetivo de prover subsídios aos gestores públicos e municípios das regiões metropolitanas de João Pessoa e do Vale do Mamanguape, na Paraíba, visando o fortalecimento do planejamento e da gestão integrada de resíduos sólidos urbanos. O webinário Se Liga no Lixo, Desafios e Oportunidades da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é uma das atividades do referido projeto. Bem, no webinário de hoje nós temos como convidado o mestre Sérgio Bezerra Pinheiro, que é assessor especial da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Norte. Eu gostaria só de, antes de a gente passar a palavra e dar início, eu vou compartilhar a lista de presença para todos e todas a partir daqui do chat do nosso Google Meet. Então, quem puder também assinar, confirmar a presença, agradeceríamos. Só complementando, o Sérgio Pinheiro, né, ele é engenheiro civil, né, tem uma larga experiência, né, e trajetória na área de engenharia sanitária, atua em temas como limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, esgotamento sanitário com ênfase em sistema condominial, remediação de áreas degradadas e aterro sanitário. Então, nosso convidado de hoje tem muito a contribuir com o debate sobre resíduos sólidos. Inclusive, tem trajetória não só agora no governo do estado do Rio Grande do Norte, mas também atuou como gestor na prefeitura do Natal, quando foi diretor-presidente da Urbana, que é a companhia responsável pela área de resíduos sólidos em Natal. Estou com a palavra já? Palavra sua, Sérgio. Uma vez mais, Então, muito obrigada. ok, pessoal, bom dia. Eu queria agradecer ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas, né, o Departamento de Gestão Pública, o professor Vico, a professora Glenda, por essa oportunidade. E vamos aqui bater um papo, tentar fazer uma fala de encontro com as atividades propostas pelo programa, né, tentar informações que trazem a conscientização, atualizações legais e normativas e possam contribuir nesse trabalho que vocês têm de fazer essa capacitação e transmitir informações aos municípios, né? Eu pediria agora, já está liberado já a tela para mim, né? Fazer uma apresentação, um instantinho. Meti uma falha que eu esqueci, foi de abrir a apresentação, pessoal, desculpa. Na correria aqui, só um minuto. Isso aqui já estava aberto.
Tá dando para ver direitinho aí? A apresentação? Sim. Tá sim, Bom, Sérgio. eu já tomei no início, desde do slide de abertura, de inserir, além do que foi proposto pela professora Glenda, eu acrescentei aí aos desafios e oportunidades dos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, tem a questão do novo marco legal de saneamento básico, porque ele traz alguns componentes novos de importância para quem trabalhar a questão de fazer os planos municipais de resíduos nos municípios do estado, de todo o Brasil, né? E como o marco legal ele foi de julho do ano passado, então são componentes novos que precisam ter esse olhar para quem for trabalhar essa questão, tá certo? Eu gosto sempre de colocar esse primeiro slide, dizer que não é complicado para qualquer gestor trabalhar a questão de resíduos sólidos, porque é um conjunto de legislações que se entrelaçam, que traz muita dificuldade de compreensão e de pontos, muitas vezes, novos para as pessoas, né? Então, você tem a própria Lei 12.305, que é a lei do Marco Legal dos Resíduos Sólidos, né? Que traz a questão de instrumentos como logística reversa, responsabilidade compartilhada, acordo setorial, termo de compromisso, né, plano de resíduos, até alguns instrumentos legais, como o próprio acordo setorial, que nem alguns cursos de direito têm esse conteúdo de explicar para as pessoas do que se trata, né, esse termo de compromisso na área de resíduos sólidos. Outra questão também, o próprio marco regulatório anterior, a 11.445, trazia a obrigação dos planos de saneamento, a entidade reguladora para quando tiver um prestador de serviço de saneamento que não seja diretamente pelo município, né? E a participação e o controle social. E também temos a Lei 11.107, que é a lei que trata da constituição de consórcios e de convênio de cooperação intermunicipais. Então, isso para quem trata com gestão pública é muito importante, né? Ter esse conhecimento e tem que compreender isso. Aí traz a questão da gestão associada, que na própria lei de resíduos e o marco regulatório também atualizado, ele traz muito isso, ou seja, a questão de resíduos, nenhum município no Brasil vai conseguir mais um recurso, vamos supor assim, de um órgão federal para tratar resíduos isoladamente, a destinação final. Sempre tem que ser de uma forma integrada, em função da escala e da necessidade de ter sustentabilidade e viabilidade econômico-financeira, né? Protocolo de intenções, isso é uma coisa que veio também da criação dos consórcios, né? Onde é que está o contrato de consórcio? Não existe um contrato de consórcio, um nome lá. Vai ser o protocolo de intenções depois de ratificado pela Câmara Municipal. A ratificação do protocolo de intenções, que é feito pela Câmara, né? O contrato de consórcio, eu botei essa interrogaçãozinha exatamente por isso, porque o contrato de consórcio é o protocolo de intenções após ratificado pelas câmaras municipais e pelo governo do Estado, pela Assembleia Legislativa, caso o Estado participe desse consórcio. Contrato de rateio, o que é isso? Contrato de rateio é como o consórcio transfere recursos para o... Desculpe, o contrato de rateio é como o município transfere recursos, bens, né, e até mesmo a disponibilização de pessoal para um consórcio. O contrato de programa é como transfere essa prestação. E o contrato de programa tem validade para resíduo, mas não tem mais para água e esgoto, né? Outra questão que a Lei 14.026 traz, né, agora já de 2020, é a possibilidade de cobrança conjunta dos custos de taxa ou tarifa de resíduos sólidos, né? O estabelecimento de novos prazos para encerramento ou fechamento dos lixões e um fato muito importante, a vinculação da improbidade administrativa através da renúncia de receita aos municípios que não realizar a cobrança. Então, isso é um dispositivo que nós vamos comentar mais à frente, muito importante, que pode dar muita força à aplicabilidade dessas metas de fechamento do lixão, desde que haja uma ação do Ministério Público e da Justiça junto aos municípios, né? Então, esse lado que eu vou falar é mais um momento para a gente compreender as responsabilidades e quem é quem na elaboração dos planos. Obviamente, nós temos um Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que foi desenvolvido pelo governo federal, que já está necessitando de uma revisão, né? Os planos estaduais de resíduos sólidos, que são elaborados pelos estados, o Paraíba tem um plano, o PERES, né? O Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado da Paraíba, foi concluído em 2016, 2017. E a nível municipal, nós temos as possibilidades de elaborar os planos microrregionais ou de regiões metropolitanas, né? Os planos intermunicipais, ou seja, vocês têm 13 arranjos
no estado da Paraíba. Em vez de fazer um plano para cada município, vocês podem desenvolver os planos para esse conjunto de 13 municípios, que ele vai ter a mesma importância e o mesmo valor para o município do plano municipal, obviamente tendo um foco também para a realidade do município, né? Então, vendo de uma forma geral, nós temos o plano nacional, responsabilidade do governo federal, plano estadual, responsabilidade do governo estadual, obviamente, a nível municipal, como eu acabei de falar, os planos microrregionais, planos intermunicipais, os planos municipais, e um componente importante também no gerenciamento dos resíduos, que no próximo slide a gente vai discutir isso, é que cabe aos municípios fazer os planos de gerenciamento. E, Sérgio, o que é o plano de gerenciamento? Os planos intermunicipais, municipais, vai tratar das metas, das ações, e os planos de gerenciamento vai tratar de como fazer os serviços, certo? Então, são diferentes o contexto e o conteúdo desses planos. E, obviamente, os planos de gerenciamento das empresas. Todo grande empreendimento, ou pela quantidade de resíduos, ou pela tipologia de resíduos, vamos dar um exemplo disso. Uma empresa que faça tratamento de resíduos de serviço de saúde, ela deve tratar muito, em quantidade, uma quantidade pequena de resíduo, mas é um resíduo perigoso que tem uma característica tal que ela obrigatoriamente tem que ter o gerenciamento desse resíduo. E outras pela quantidade de resíduos que ela gera. Então, o que a gente enxerga muitos problemas na parte da limpeza, principalmente em municípios pequenos que têm empresas grandes, né, é exatamente isso. O município termina coletando os resíduos de todos, tanto da casa, das residências, como de grandes empreendimentos, quando não é uma obrigação do município se responsabilizar por tal atividade. E o órgão ambiental, o urbanismo, é que deveria ter exigido lá atrás, no licenciamento dessas empresas, os planos de gerenciamento, né? Eu destaquei aqui qual é a importância, quais as formas que os municípios, ou melhor, que a nível municipal podem ser realizados os planos de gestão de resíduos sólidos. A Paraíba, ela desenvolveu o plano estadual. Então, para quem quiser trabalhar a visualização ou proposições, atualizações, tem que partir disso. E esse plano da Paraíba, ele foi desenvolvido a partir dos arranjos regionais que já existiam, das regiões geoadministrativas que já existiam no Estado, não é? São 14 regiões geoadministrativas. Então, a partir disso foi que foi construído os arranjos. Já aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, nós partimos na elaboração do plano para outro contexto totalmente diferente. Foi da viabilidade econômica de cada empreendimento, então, de cada arranjo desse. Então, nós juntávamos os municípios e estudávamos até o custo, quanto era o custo mais adequado da tonelada de destinação de resíduo para definir a solução. Tanto é que vocês aí ainda têm algumas soluções individuais, ou seja, um município, mesmo fazendo parte de um consórcio, a ter um único aterro. Aqui nós não temos de forma nenhuma. Nós vimos que é muito mais barato transportar mesmo a grande distância do município pequeno, mas ter um aterro grande, regional, para aquele conjunto de municípios. Para vocês terem uma ideia da escala, nós temos aqui um consórcio com 44 municípios, que é o da região oeste. É bem diferente de alguns arranjos que vocês têm aqui, com 10, 15 municípios. Muitas vezes, você não vai ter a viabilidade ou a quantidade de resíduos suficiente para dar a viabilidade econômico-financeira do aterro sanitário. Que foi essa construção que foi feita no desenvolvimento do plano estadual, onde você tem regiões, como, por exemplo, a própria região de João Pessoa, que tem 3 arranjos de destinação de resíduos, né? Essa concepção nossa aqui no Rio Grande do Norte é bem diferente. Nós não teríamos essas outras alternativas de ter uma solução para Sapé e outra para Alhandra. Estaria tudo concentrado em João Pessoa. Exatamente esse estudo que nós fizemos, que é muito mais barato transportar do que ter outros aterros. Ok? Então, no caso específico, já trabalhando o contexto da região de João Pessoa, é interessante também que se inseriu 2 outros municípios, né? Você tem na região de João Pessoa, Bahia, Cabedelo, Conde, Lucena e Santa Rita, certo? Então, é interessante ver essa situação com 3 pontos de destinação de resíduos, né? Em Alhandra, Sapé e em João Pessoa. Então, foi essa a configuração que foi dada nessa região. É interessante também ver que a região de Sapé, ela incorporou
outros municípios de Caldas do Brandão e Gurinhém, eu acho que é o nome do município que chama a pronúncia, Gurinhém, que eles fazem parte já de outra região, de outra região geoadministrativa, que faz parte da região de Itabaiana. Como também nós temos Pedra de Fogo, que está incluído na região de Alhandra, que ele também faz parte dessa região de Itabaiana. Então, é mais ou menos o que nós enxergamos aqui no Estado, né? Além dessa questão de viabilidade econômica, tem também a questão do sistema viário de ligação para o transporte dos resíduos de um município até onde você pensa em dar fazer o destino final desses resíduos, né? Então, trabalhando rapidamente, qual é o contexto que nós precisamos ver regional? Primeiro, o plano estadual, como ele definiu esse arranjo da gestão da destinação dos resíduos em cada uma dessas regiões. Aqui, no caso, a região de Mamanguape também já foi diferente. O estudo do plano estadual já identificou uma única área de destinação de resíduos sólidos, que seria em Mamanguape, onde todos os municípios, né, iriam transportar seus resíduos, né, até esse lugar. Então, Baía da Traição, Capim, Cuité de Mamanguape, Curral de Cima, Itapororoca, Jacaraú, Lagoa de Dentro, Maração, Mataraca, Pedro Regis e Rio Tinto, todos teriam pontos ou iria diretamente através do caminhão, coletor de lixo desses municípios, ou através de estações de transbordo, né, que, no caso de Jacaraú, pegaria de mais de um município, pegaria do Lagoa de Dentro, de Pedro Regis e de Jacaraú, e através de uma carreta ou do caminhão Rolon-Roloff, levaria os seus resíduos até o aterro sanitário. Da mesma forma de Mataraca, em função de quê? Da distância, né, quando passa de 30 quilômetros, a distância do centro de coleta até a área de destinação final, é sempre recomendável você não ir no próprio caminhão coletor. É recomendável você utilizar uma carreta ou um outro tipo de equipamento que possa transportar os resíduos de mais de um veículo, né? Chama-se a instalação da unidade de transbordo, para a partir daí levar seus resíduos até essas áreas de aterro sanitário. No caso aqui da região de Mamanguape, a previsão é de ter uma estação de transbordo em Mataraca e outra em Jacaraú. Certo? Então, no estado da Paraíba, você tem diversos planos elaborados. Eu peguei até na internet alguns a capa, né, de alguns desses planos, só para ilustrar que já tem muito conteúdo desenvolvido, né, já existe uma expertise na elaboração desses planos, que podem também ser aproveitados no desenvolvimento de novos estudos no estado da Paraíba, né? Agora, para compreender o desenvolvimento do plano de resíduos sólidos, de gestão de resíduos sólidos, é importante esses dois slides, são fundamentais e que nós vemos muita confusão, até muitas vezes pessoas defendendo tese de mestrado e de doutorado que ainda confundem esses dois termos em resíduos sólidos. Um que significa em resíduos, gestão, e outro que significa gerenciamento. Então, gestão é tudo que trata de tomada de decisões políticas e estratégicas quanto aos aspectos institucionais, operacionais, financeiros, sociais e ambientais relacionados aos resíduos sólidos. Então, normalmente, você, quando vê uma discussão de resíduos sólidos, só vai o cidadão que cuida da limpeza pública. Mas é necessário estar envolvido nisso todas as secretarias, desde da área social, se você tem catador, tem algum processo de inserção social, a questão financeira, não é? A questão da tributação, de como você vai cobrar para ter sustentabilidade financeira desse serviço. Muitas vezes a própria Secretaria de Educação, para você ter programas de educação ambiental, né, que precisam ser contínuos e de informação à sociedade através do Gabinete Civil da Prefeitura. Então, a gestão integra muito mais do que simplesmente os prestadores de serviço. Então, infelizmente, é muito comum a vinculação da questão da gestão a quem realiza o serviço de limpeza pública, que termina pagando muito por isso, né? Que é o serviço de limpeza, é o gerenciamento, que é o que está no slide aí em verde. O que é o gerenciamento? É os aspectos de prestação, fiscalização e controle de serviço público de manejo integrado dos resíduos sólidos, não é? Que faz as etapas de segregação, acondicionamento, coleta, transporte, armazenamento, transferência
triagem, tratamento, reciclagem, comercialização e destinação final dos resíduos. Então, gerenciamento é o executar, é o dia a dia. Por isso que lá atrás, naquele slide, eu mostrei o que eram os planos de gestão, né? Plano Nacional de Resíduos Sólidos, Plano Estadual de Resíduos Sólidos, Plano Intermunicipal, e tem os planos de gerenciamento. Então, todo município também tem que ter um plano de gerenciamento. Porque aquilo, se ele vai terceirizar, ele vai a partir do plano de gerenciamento, é que ele vai ter a quantificação de quanto ele gera, de como como vão ser distribuídos os garis de varrição, como vão ser recolhidos os resíduos de construção civil, de poda, se tem praia, limpeza de praia, e assim são a execução dos serviços. Então, voltando à nossa discussão, o planejamento e gestão de política pública é elaboração de planos de gestão. Ninguém vai estar discutindo como realizar a coleta e fazer o serviço de cada município especificamente. Outra questão importante da nossa política é compreender o que antigamente nós tínhamos um conceito de lixo. A partir da 12.305, esse termo lixo você não vai ter em canto nenhum na nossa lei. Você tem um conceito de rejeito e tem um conceito de resíduos. E o que são os rejeitos? Os rejeitos são os resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresenta outra possibilidade que não seja, aí gravem também esse nome, desculpe esse termo, a disposição final ambientalmente adequada. Então, rejeito, ele tem que ter a disposição final ambientalmente adequada. O que não serve mais, no civil, para mim, eu tenho que dar uma disposição final, que a gente vai ver daqui a pouco, que a disposição final é o aterro sanitário. E resíduos? Resíduos seriam tudo que seja material, substância, objeto ou bem descartado, resultante de atividades humanas em sociedade, cuja destinação final, aí eu destaquei em vermelho, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder no estado sólidos ou semissólidos, também esclarecendo o que é um material semissólido. Simplificando, é um lodo de estação de tratamento de esgoto. Então, o lodo de tratamento de esgoto ele não é um líquido que não é tratado com tecnologia de água, tratamento de efluentes de esgoto. Ele vai, depois de tratar, ele é tratado como um resíduo, certo? Bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornam-se inviáveis o seu lançamento em redes públicas de esgoto ou em corpos d'água, que exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. Ou seja, resíduo é tudo aquilo que eu possa dar um valor econômico, que eu possa que eu tenha como aproveitá-lo, como eu possa transformá-lo. Então, para resíduo, eu não vou dar a disposição final ambientalmente adequada. Então, essa fala se completa com essa slide, que é da própria hierarquização das ações de manejo de resíduos sólidos pelo artigo 9 da Lei 12.305. Então, primeiro, vamos procurar não gerar, depois, tentar reduzir, se não conseguir, vou tentar reutilizar, se não conseguir reutilizar, reciclar ou tratar. Então, reutilizar, reciclar e tratar, isso, eu estou trabalhando com resíduos. Então, eu vou dar uma destinação ambientalmente adequada. Tá certo? Então, se eu pego um material, uma latinha, e consigo transformá-la num depósito de lápis, um exemplo clássico, eu estou reutilizando. Se eu pego algum objeto, passo por um processo de transformação, um PET, foi triturado, e aquele PET que era uma garrafinha, voltou a ser um tapete de piso, um tapete para piso de automóveis, isso foi uma reciclagem. E tratamento, a gente pode ter aí toda a questão de produção de energia através, por exemplo, da pirólise desses materiais, né? Da compostagem do orgânico. Muitas pessoas não ligam que o orgânico não é um rejeito, ele é um resíduo. Ele só passa a ser rejeito quando eu não tenho a capacidade daquele material orgânico dar valor econômico a ele, né? Então, é importante a gente ter essa compreensão, né? E a disposição final, ambientalmente, a disposição final é a destinação para um aterro. Quando eu não consigo mais fazer nada com aquele resíduo, obrigatoriamente eu tenho que levar para dar uma disposição final para esse resíduo. Então, seria a última alternativa que nós devemos ter nas nossas proposições de metas, de estabelecimento de planos dentro
de uma gestão pública que busque atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Né? Então, esses conceitos eles são muito importantes para a gente, a partir daí, pensar em todas as proposições que possam vir a seguir. Outra questão importante, na hora que nós vamos fazer qualquer planejamento, é definir uma rota tecnológica para o que eu quero apresentar. Não é? Então, isso aqui foi um trabalho feito pela UFPE, mas que mostra, assim, de uma forma geral, as possibilidades que eu tenho de tratar meu resíduo. Muitas vezes eu vou fazer um plano, mas o gestor não tem uma definição do que ele quer fazer com aquele resíduo. Eu vou dar um exemplo agora de uma unidade que projetou aqui, é privada, mas que a empresa está tendo todo o empenho nisso. Eles construíram um aterro, já estão dentro da área lá, com a unidade para consumo interno de 10 toneladas por hora, de receber todo o resíduo, ele passar por um tratamento pirolítico, retirar dali diesel e energia elétrica. Queimar esse combustível, ele encaminhar para um gerador de energia elétrica para consumo interno do aterro sanitário. E estão partindo agora para participar do leilão de energia a partir de biomassa, agora em dezembro. O governo federal está fazendo. Então, há toda uma possibilidade. Então, vamos pegar aqui as várias possibilidades que eu tenho. O resíduo armazenado, eu tenho a coleta desses recicláveis, eu posso levar esses recicláveis para onde? Para a unidade de triagem. Depois da triagem, eu vou ter os recicláveis que podem ir para a comercialização e vou ter os rejeitos. Esses rejeitos eu posso, muitas vezes, levar até mesmo, se for o caso, para gerar energia elétrica, se for o caso, ou enviar direto para uma unidade de transbordo, no caso que a gente comentou, até no município de Mataraca, no caso. Teria de passar por um transbordo, ou então ir no caminhão direto para o aterro sanitário. O orgânico, né, o resíduo orgânico nas nossas... Há um sistema aí já gerencial muito mal estruturado no Brasil, ou seja, coletar tudo junto. Então, se eu consigo ter no meu sistema uma coleta de resíduo orgânico, de feira, de mercado, imaginar sempre o tratamento com esse orgânico, de uma coleta também seletiva desse. Quanto mais eu conseguir selecionar esse material, melhor eu vou ter a condição de aproveitar lá. Aí, aqui no caso, a gente mostra a digestão anaeróbia. Essa digestão eu vou aproveitar para biogás, ou já vai direto já vão virar rejeitos, que não for aproveitado, né? Vai para o transbordo ou direto para o aterro. O composto também, rejeito, composto, comercialização, transbordo, aterro. Então, e os próprios rejeitos. No caso, uma rejeito aqui nessa rota tecnológica está indireto para incineração, com geração de energia e as cinzas para um aterro sanitário. Então, e essas rotas tecnológicas elas podem fazer diversos caminhos, mas sempre a última coisa vocês veem na rota tecnológica, é o aterro sanitário, que é a disposição final adequada. Então, tudo isso que nós temos aqui trata-se de destinação adequada, né? Destinação adequada dos resíduos. Então, essas rotas tecnológicas podem se dar de diversas formas, desde as mais simples, onde eu não só tenho um aterro sanitário, então tudo eu coleto, né? Todo tipo de resíduo eu coleto misturado e vai para um aterro sanitário. Aqui já inseri na minha rota tecnológica uma unidade de triagem, onde os materiais que podem ser reciclados, eles são direcionados para as unidades. É importante também passar essa informação para os municípios. As unidades de triagem elas só devem receber materiais recicláveis. Não existe mais a possibilidade de você ter uma unidade de reciclável com as pessoas abrindo o saco de lixo misturado. Vem o orgânico misturado com matéria reciclável. Os materiais que devem ser direcionados para a unidade de triagem, eles já devem vir separados. Aqui, no caso, funciona desse jeito, né? E os outros materiais orgânicos, sendo compostagem, o composto vendido, o rejeito, o caminhão para o aterro sanitário. Como também aqui, os recicláveis vendidos e os outros que foram rejeitos, formou rejeito, veio para o caminhão e o caminhão até o aterro sanitário. Outra rota mais complexa, né? Aqui nós temos os recicláveis, os materiais, você tritura e produz o que a gente chama combustível derivado de resíduos. Se vocês viram essa sigla CDR, significa isso. Esse material você leva para uma unidade. Hoje a Paraíba, por exemplo, tem recebido CDR, né, produzido no aterro sanitário, na unidade de separação automatizada que existe
aí no litoral norte de Pernambuco, né, na CTR Igaraçu, onde é feito o coprocessamento na fábrica de cimento. Mas você pode queimar esse material e gerar energia elétrica, e essas cinzas vindo para o aterro sanitário. Da mesma forma, seria continuar aquela rota do slide anterior, o reciclável também, o reciclável vindo, sendo comercializado, o rejeito vindo para o aterro sanitário. Como vocês veem, o aterro sanitário é onde é depositado o final do que não pode ter valor, do que não pode ser aproveitado como resíduo. Então, essa lógica é importantíssima para todos nós termos essa compreensão da política e das possibilidades. E de compreender que muitas vezes tem pessoas que chegam vendendo soluções para vamos colocar uma unidade que vai gerar energia elétrica e a resolve. Não vai gerar só essa unidade, ela vai ter rejeito, que aqui a gente está chamando de cinza, que vai precisar de um aterro. Uma unidade de triagem, ela vai gerar rejeito e vai levar para um aterro. Você pode até pegar esse rejeito aqui e levar para queimar, mas ainda vai ter a cinza que vai precisar de um aterro sanitário. Por mais que o aterro sanitário seja um passivo complicado, mas ou grande ou pequeno, nós vamos sempre precisar ter essa unidade num sistema de gestão integrada de resíduos sólidos, né? Outra questão importante, esse slide ele já é de 2014, mas é importante ver, é o custo, né? A gente vê soluções maravilhosas em vídeos que chegam na universidade, que chegam aos prefeitos, né, do resíduo que chega num baita sistema de tratamento, mas esse custo de investimento no setor, que para a nossa realidade isso é importante ainda. Você tem uma média internacional de R$ 429, isso um pouco deve ter aumentado bastante, se fizer uma atualização do dólar, mas só uma referência, na época, você vê que o Brasil tinha uma média de despesa por habitante ano de R$ 124, enquanto a média internacional era de 429. Vocês veem aquelas imagens belíssimas lá do Japão de tratamento de resíduos, mas você tem um custo per capita de mais de R$ 1.000 por habitante por ano. Então, nas soluções que são dadas dentro dos planos, nós temos que também enxergar essa perspectiva e não ir muito como a própria política nacional atual de pressionar por avançar em determinadas tecnologias, porque o custo disso representa valores muito grandes. Eu estou só, para vocês terem uma ideia de custo, o aterro sanitário que nós participamos da construção aqui em Natal recentemente, foi inaugurado agora no mês de abril, o investimento do aterro sanitário foi algo em torno de R$ 20 milhões que eles investiram para implantar esse aterro. Um aterro que recebe algo em torno de 800 toneladas dia, a capacidade dele. Essa mesma unidade, para gerar energia elétrica, certo? Para gerar 20 megawatts de engenharia elétrica, o investimento é superior a R$ 200 milhões. Então, são custos muito diferentes de investimento para fazer esse tipo. Olhe bem, esses 20 megawatts vão tratar cerca de 400 toneladas de resíduos por dia. Então, é bom a gente também enxergar essa realidade e também os prefeitos, os gestores municipais compreenderem isso quando chegam pessoas querendo vender algumas facilidades com essas tecnologias. Então, eu vou falar rápido, falar de política, ler artigo a artigo é chato, eu vou destacar alguns pontos e depois fazer alguns comentários, né? A Lei 1235 traz alguns princípios do poluidor pagador e do protetor recebedor, o incentivo à indústria de reciclagem, né? Isso também é muito interessante. A integração dos catadores de matérias reutilizáveis e recicláveis, isso é importante porque há uma possibilidade muito grande de inserção social de catadores nisso e na própria ações no segmento de logística reversa, que possam estar em cada segmento de produtos, ter essa inserção e resgatar pessoas socialmente. Infelizmente, o atual governo você não tem ouvido nenhuma política específica que trate disso com os catadores de materiais recicláveis, muito pelo contrário, tem fragilizado os municípios e aí tem surgido alguns aplicativos muito eficientes, né, que cada vez mais facilita, provoca uma competitividade e faz com que o poder público ele deixe de ter ações de inserção social, de políticas públicas, por exemplo, de investimento em coleta seletiva nos municípios. Não é? E os aplicativos têm o seu valor porque, de certa forma,
disponibilizam alternativa para o cidadão que fez reciclagem em casa e não tem a quem entregar esse material. Então, eu acho que é um momento hoje que nós estamos atravessando, precisamos trabalhar muito essa questão, porque senão cada vez mais vamos deixar de ter políticas públicas de coleta seletiva formal do município, com a entrada dessa forma de disputa, né? Através dos aplicativos que têm estimulado ainda mais com desemprego, muitas pessoas entrando, e cada vez mais vão ter aqueles que vão se profissionalizar, ser mais empresarial, e cada vez menos tendo a inserção social, na realidade, dos catadores de reciclagem. O reconhecimento dos resíduos sólidos reutilizável e reciclável como um bem econômico de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania, né? Dentro dessas questões, a gente destaca essa visão e desse potencial que esses princípios e objetivos da política traz, né? O outro, os planos, que nós estamos discutindo agora, né? Os planos de resíduos sólidos, os inventários do sistema de informações. O inventário é um problema, porque também estão surgindo alguns aplicativos muito eficientes, inclusive que vincula plano de gerenciamento com o sistema de informações, e como não existe um sistema público disso, também está gerando alguns conflitos. Aqui no estado do Rio Grande do Norte nós temos assim, uma empresa querendo oferecer esse sistema, mas que o público, o cidadão que queira acessar isso tem que pagar ao privado para entrar no público. Isso gera um conflito de interesse, que até hoje mesmo a SEMAI ainda não acatou essa possibilidade. Dentro da coleta seletiva, os sistemas de logística reversa. Eu destaquei logística reversa porque os municípios do estado brasileiro têm enxergado muito pouco a perspectiva de se utilizar dessa questão para os seus planos de resíduos e para o próprio estímulo do avanço da reciclagem dentro dos estados e dos municípios. Dentro dessa visão da responsabilidade compartilhada e pelo ciclo de vida dos produtos. O incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas, como eu falei há pouco, isso é uma possibilidade muito grande de participação social. Para você ter uma ideia, quando nós iniciamos a coleta seletiva aqui em Natal, nós tínhamos cerca de 400 pessoas trabalhando, hoje não passa de 80. Né? Pesquisas científicas e tecnológicas, e principalmente a educação ambiental, incentivos fiscais e os acordos setoriais, que faz parte do sistema de logística reversa, a gente vai ver daqui a pouco, né? Do que se trata isso. Então, a gente destaca na apresentação isso, os planos, como eu estou falando com vocês, e vou destacar daqui a pouco os acordos setoriais. Os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, ele está lá no artigo 18 da Lei 12.305, que diz o seguinte, que a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, nos termos previstos por essa lei, é condição para o Distrito Federal e os municípios terem acesso a recursos da União por ela controlado. A questão importante de primeiro ver aqui é quando a gente fala do plano municipal, lembre-se daquelas 3 possibilidades, pessoal, certo? O plano ele pode ser o plano municipal, feito pelo município, dentro do plano de saneamento ou dentro do plano microrregional, ou plano intermunicipal de resíduos sólidos, se você tem um arranjo regional ou um consórcio já instalado naquela região. Né? E a lei, ela prioriza 2 questões para os municípios ter acesso a algum recurso. Né? Os municípios que optarem por soluções consorciadas intermunicipais, né? Incluída aí a elaboração e implementação do plano intermunicipal microrregional, e os municípios que implantam a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Então, isso é muito importante, porque se você vir qualquer edital, infelizmente hoje tem sido poucos, né, da FUNASA, que eu acho que só quem tem lançado alguns editais voltados para o município, os principais pontos de destinação de recursos para aquisição de caminhões, construção de unidade de triagem, é ter essas 2 ações implementadas pelos municípios. E o artigo 19, também da Lei 12.305, traz o que a gente chama de um conteúdo mínimo. Né? Então, você não pode apresentar um plano de gestão de resíduos se não tiver esses itens que estão definidos como conteúdo mínimo. Primeiro, o diagnóstico da situação de resíduos sólidos gerados. Até porque diagnóstico é uma coisa básica para qualquer tipo de plano que você vai fazer. O seu plano vai ser
bem melhor visualizada, ou bem melhor desenvolvida a partir da qualidade do diagnóstico da situação dos resíduos. Então, é fundamental no diagnóstico ter minimamente a caracterização qualitativa e quantitativa desses resíduos, como cada município realiza esse resíduo, né? Saber como é financiado, como são financiados esses serviços, de onde vêm os recursos e quanto custam. Né? Infelizmente, boa parte dos municípios, como a limpeza pública, eles fazem de uma forma direta, não tem uma apropriação desses custos, e nós vamos ver lá na frente que isso é fundamental para a apropriação, que hoje pode ser feita de uma forma fácil, da elaboração das taxas e das tarifas a ser cobrada pela prestação do serviço, né? Outra questão, a identificação de áreas favoráveis para a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos, né? A disposição final, né? Então, um aterro sanitário. Então, alguns municípios podem até nem ter uma área ambientalmente adequada e aí já tem uma justificativa de ter essa integração. Então, às vezes sofre algumas ações do Ministério Público, não tem nem a possibilidade ou ter a perspectiva de ter desenvolvimento do estudo para dizer, olha, aqui não tem como. Aqui no Rio Grande do Norte nós temos exemplo em alguns municípios, em locais de serra ou em locais do litoral, junto a dunas e alagoas, que não tem realmente na área do município nenhum local adequado. Aí termina cometendo criando um problema muito maior, colocando em áreas de proteção ambiental que vão trazer problemas de responsabilidade para os gestores, exatamente por isso. 3. A identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas com outros municípios. E aí na Paraíba você já tem todo esse estudo disponibilizado através do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, né, a definição de todo esse arranjo para a região de João Pessoa e também de Mamanguape, não é isso? Então, isso tem que ser básico para a implantação do que está lá ou para a proposição de novas alternativas, de novos cenários da realização dessa gestão. Depois, a identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de gerenciamento específico. Então, falei lá, né, atrás, da questão dos planos de gerenciamento. E é fundamental, pessoal, aqui nesse item 4, não é nem quem presta o serviço, é de quem licencia essas atividades. Então, o órgão de licenciamento, ou que seja estadual ou municipal, ele tem que saber muito bem como identificar esses geradores, porque a obrigatoriedade da destinação desses resíduos, desse gerador, ou de disposição final desses resíduos, é de obrigação desse gerador. A gente vê muito isso. Aqui eu acho que uma pessoa deve ver, Natal, que eu tenho alguma visão, ainda tem grandes geradores que se beneficiam disso, porque não existe um trabalho de identificação e de obrigatoriedade disso. Agora, quem tem que fazer isso é no licenciamento. Quando aquele empreendimento for licenciado, ele já ter essa obrigatoriedade, tanto da destinação, como também saber se ele faz parte, que a gente vai ver daqui a pouquinho, de um dos segmentos de logística reversa. Se eu sou uma empresa que trabalho com eletroeletrônicos e gera algum resíduo eletroeletrônico, eu estou lá dentro do segmento de logística reversa de eletroeletrônico. Se eu estou de medicamento, eu estou dentro daquele... Então, se eu gero óleo lubrificante usado, ou tenho aquelas embalagens de óleo lubrificante, vou dar um exemplo. Uma empresa que seja uma revenda de veículos. Né? Ela é uma revenda de veículos, mas ela faz revisão de veículos. Aquela revisão de veículo, ela tem lá a troca de óleo. Então, ela tem a obrigação de fazer parte da logística reversa de embalagem de óleo lubrificante. Eu vou mostrar daqui a pouco como se dá isso. Tá ok? 5. Os procedimentos operacionais e especificações mínimas, incluída a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Então, nós não vamos fazer um plano de gerenciamento, mas dá alguns indicativos mínimos, né? Isso é necessário para ser feito para ter os indicadores de eficiência no futuro de coleta, de varrição, de recolhimento de resíduo de construção, de resíduo de serviço de saúde. Então, algumas especificações mínimas, porque eu preciso ter para depois, que a gente vai ser o item seguinte, que é a definição de indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza urbana. Então, o plano ele tem que estabelecer para saber, os municípios têm que ter um indicador mínimo de qualidade no desenvolvimento das ações de gerenciamento também, para que o plano passe a acompanhar como cada município está realizando a implantação dos seus planos de gerenciamento. Então, isso também é outro item que tem que compor os planos de gestão integrada.
Entre os itens 7 e 8º, tem as regras e responsabilidade para o transporte e outras etapas de gerenciamento dos resíduos sólidos. Né? Porque existe também o quê? O grande gerador, eles podem contratar empresas privadas para fazer esse transporte. Não é o poder público que faz isso. Então, você tem que ter regras para cadastramento dessas empresas, definição dos parâmetros que elas vão obedecer. Né? Quem faz isso, voltando um pouquinho àquela questão de gestão e gerenciamento, não é o órgão que presta o serviço de limpeza. É o órgão ambiental de urbanismo que vai definir todos esses procedimentos. Aquelas caçambas de lixo que estão na rua, como elas podem ser instaladas, como deve ser a questão de segurança ao tráfego, tudo isso tem que estar estabelecido lá por esses órgãos, a partir da definição dessas responsabilidades de transporte, como também, no caso, eles fazem também a coleta desses resíduos. Né? O 9, programas e ações de capacitação técnica voltadas para a sua implementação e operacionalização. Ou seja, esse trabalho específico que vocês estão fazendo hoje poderia muito bem estar dentro de um plano desse, das ações e estratégia de um plano de resíduos integrados, vamos dizer aí, da região de João Pessoa e da região de Mamanguape. Né? Então, isso tem que ser uma questão contínua. Antes de iniciar aqui a fala, nós tínhamos comentado que aqui no Rio Grande do Norte nós fizemos isso com os consórcios. Passamos um ano capacitando 3 consórcios. Só que as pessoas que participavam eram todas cargos comissionados do município. Saíram essas informações praticamente, não tem mais. Né? Nem o Estado tem a capacidade de estar fazendo continuamente essa capacitação dessas pessoas. Então, isso é fundamental e é o grande valor desse trabalho do projeto de vocês, é esse. Ele está buscando criar essa capacitação técnica dentro do meio dos municípios. Né? Que não deu para fazer agora, mas vai ser no próximo ano, para que se possa ter uma perspectiva de como avançar nessa questão ao longo do tempo. 10 programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos sólidos. Os incisos 11 e 12. Os programas e ações para inserção de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais recicláveis. Isso é muito importante, mas mesmo em regiões aqui que nós já temos os planos intermunicipais, isso tem sido muito pouco enxergado. Natal, que tem um plano municipal, é um desastre a relação do município com as cooperativas de catadores. Pra você tem ideia, uma delas hoje está até sem veículo, que era dentro do contrato com a prefeitura, e o contrato de prestação de serviço, faz quase 9 meses que estão sem contratos. Né? A prefeitura tem uma competência muito grande, por exemplo, fazer um contrato emergencial com a empresa que ganha 7 milhões por mês aqui, mas não tem uma capacidade de fazer um contrato com a cooperativa de catador para prestar um serviço de coleta seletiva, que ganha aqui um valor de 30 mil por mês, por exemplo. Né? E um serviço que eles estão fazendo. Né? O inciso 13º, o sistema de cálculo dos custos da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e a forma de cobrança. Olha, isso é fundamental, porque hoje o município ele pode apropriar esses custos e lançar isso na cobrança, que depois nós vamos ver, junto da taxa de coleta de resíduos. Né? E hoje, pessoal, se você entrar no site do Ministério do Desenvolvimento Regional, tem todo um mecanismo de capacitação e planilhas para que o município possa fazer essa contabilização. Então, não tem mais nem desculpa que isso é complicado de fazer. O que talvez seja mais complicado é o município apropriar esses custos. Mas se vocês acessarem o site do Ministério do Desenvolvimento Regional, tem lá 2 planilhas, uma para municípios pequenos e outra para município grande. Eu achei até interessante, que não é um aplicativo, é uma planilha que você vai colocando, até chegar o custo da limpeza, da tonelada, né, que você pode cobrar pelos serviços que são divisíveis, da coleta, transporte, tratamento e destinação final para o município. Então, isso é uma informação que hoje é fácil de se obter e que o município pode buscar isso até dessa forma que vocês estão trabalhando nessa capacitação. 14º, metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, até porque são as principais ações dentro daquela graduação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O plano também tem que ter a descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na coleta seletiva e na logística reversa. Eu falei que iria fazer um comentário específico sobre isso,
Mas a política ela trata da implantação de segmento de lógica reversa e é necessário que o poder público dialogue com essas entidades ou com essas empresas ou com o proponente da lógica reversa, do acordo setorial, para que possa definir a sua participação, né? A gente vai ver daqui a pouco quais são esses segmentos. E o 16º e 17º, os meios que servem a serem utilizados para o controle e fiscalização dos serviços de limpeza, e bem como as ações preventivas e de monitoramento. Quer dizer, quais os meios que o município vai usar para a fiscalização dos serviços de limpeza pública, né? Agora, faltando isso, de uma forma que dê uma ideia geral, de planejamento, de acompanhamento, não é aquele que você vai estar fiscalizando no dia a dia a realização do serviço. Outra questão importante é a identificação dos passivos ambientais e as medidas saneadoras. Os passivos não são só os lixões que que existe no município, mas tem aqueles pontos de lixo degradado, ponto de lixo em locais de rio, em manguezais. Todos esses pontos têm que ser identificados e haver uma previsão nos planos de quais são as medidas a serem implantadas e como vamos pensar em realizar isso, estimativa de custo, planejamento e como fazer o saneamento desses passivos, né? E a periodicidade de sua revisão, a política, ela traz de 4 anos, que é exatamente o desejo de quem propôs isso, do legislador, é que casasse com os planos plurianuais, até porque as políticas elas precisam estar casadas também com a perspectiva de disponibilidade orçamentária para a sua implementação, certo? Então, é importante também ter essa visão de casar as revisões com a perspectiva da elaboração dos planos plurianuais, os planos que vão definir como o município vai tratar os seus recursos ao longo daquele período. E aí, como eu falei que ia fazer uma fala específica sobre a logística reversa, que é um tema um pouco recente, muitas pessoas não conhecem, eu tinha mostrado esse slide anteriormente. Então, a logística reversa ela prevê juntar todos os princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos para atuar em determinados produtos, em cima dos produtos, não é? Você tem um consumidor que descarta, tem a prefeitura que faz a coleta seletiva própria porta a porta, através dos PEVs ou através da própria, prestando serviço para esses segmentos que a gente vai ver, as empresas, as unidades de reciclagem, o comércio atacadista, e para tentar levar isso para uma unidade de reciclagem. E o que é a logística reversa? A logística reversa não é uma lei, pessoal. Não é uma lei. A logística reversa, ela parte de um acordo setorial. Esse acordo não é o governo federal que propõe, é o próprio segmento. Eu faço a produção, a importação e a fabricação de pneus, de lâmpadas, de eletroeletrônicos, de medicamentos. Então, eu proponho ao governo federal como eu penso em fazer a recuperação de quê? Dos resíduos. Não é? Eu digo ao governo federal, o governo federal analisa, coloca isso em consulta pública e é assinado um contrato. Um contrato é um ato de natureza contratual entre o Ministério do Ambiente e esses fabricantes, importadores e distribuidores. Não é? Então, para a implantação da responsabilidade compartilhada é pelo ciclo de vida do produto, onde aí vai definida a função do cidadão, não é? Do fabricante, do importador, do distribuidor, nesse fluxo. E o nome, como bem diz, logística reversa, é o inverso da logística de distribuição. Vai sair do consumidor até voltar para a unidade que fabricou, que importou. Então, ela se dá através do acordo setorial, que é isso que eu falei para vocês, ou através de um termo de compromisso. O acordo setorial é feito pelo Ministério do Meio Ambiente e os termos de compromisso entre os estados e os municípios. Eu não sei se a Paraíba, ou algum município da Paraíba, ou o estado já utilizou-se desse dispositivo em relação a algum segmento. O acordo setorial ele é nacional e o termo de compromisso é uma discussão que você pode ter da realização, da implantação desse sistema de logística reversa a nível do estado ou a nível do município. E pode ser através de um regulamento, lei ou decreto, caso esse setor não cumpra a sua função. Aqui no Brasil nós temos 2 casos de que ocorreram decretos. De eletroeletrônicos, que o governo federal praticamente só fez publicar novamente todo o conteúdo que já tinha no acordo setorial,
e o de embalagem de medicamentos e embalagem de medicamentos, que ficou o setor prorrogando, e o governo federal, através de decreto, instituiu o sistema de logística reversa para medicamentos, que, inclusive, é importante todos estarem cientes disso. A partir do próximo ano, é um ano de implantação nas capitais. Então, João Pessoa, por exemplo, já vai estar dentro desse compromisso de implantação dos postos. Cada farmácia tem um dispositivo que a gente vai ver daqui a pouco. Como eu falei há pouco, o acordo setorial, ele é um acordo que é feito a nível nacional. Vocês veem nesse exemplo que eu coloquei, o acordo setorial aqui é do Ministério do Meio Ambiente, com o segmento lá de embalagem plástica de óleo lubrificante. Ok? Já o termo de compromisso, e quem assinou, desculpe, voltando ao acordo setorial, foi o Ministério do Meio Ambiente. Já o termo de compromisso é entre o setor e o Estado do Rio Grande do Norte. Né? Então, já foi para definir como eles iam implantar, com mais detalhe, no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, no caso, a recuperação das embalagens de óleo lubrificante, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a lei, no 12.305, no artigo 33, ela já definia alguns segmentos que deveriam ter logística reversa. Até porque esses segmentos já existiam resoluções do CONAMA que já definia uma recuperação desses materiais, mas não tinha o nome ainda de logística reversa. Né? E as cadeias passaram a ser implantadas paulatinamente. Embalagem de parte de óleo lubrificante, já foi em 2012, né? Publicação em 2013. Lâmpadas de fluorescente, vapor de sódio, mercúrio e luz mista, a partir de 2015. Embalagens em geral, em 2015. Eletroeletrônica e seus componentes, 2019. E medicamentos, 2020, está sendo implantado agora em 2021. Então, é importante a gente sentir isso, pessoal. Então, não faz sentido nenhum município estar tratando do recolhimento desses materiais sem que tenha a vinculação nos seus planos ao próprio segmento logística reversa e implantação desses produtos. Também temos pneus, embalagem de agrotóxico, óleo lubrificante contaminado, pilhas e baterias, como eu falei a vocês, que já faziam parte de resoluções CONAMA, anteriormente à Lei 12.305, anteriormente ao ano 2010. Eu vou mostrar alguns desses segmentos. Esse aqui é o de embalagem de óleo lubrificantes, certo? Só para vocês terem uma ideia, de 2004 a 2018, aqui no Rio Grande do Norte, foram recolhidas 255 toneladas dessas embalagens, o que equivale a 5 milhões dessas embalagens. Então, cada posto de combustível é um ponto de recolhimento, certo? Em 2018, só em 2018, foram 59 toneladas, pessoal. Então, vocês veem aqui o posto de combustível, né? Ele chega no posto, ele já faz a pesagem do material, né? Depois da pesagem, ele já emite o ticket aqui, ou emite o ticket, e transmite esse ticket via telefone celular para o sistema. Recolhe esses materiais, hoje essas embalagens do Rio Grande do Norte estão indo para Pernambuco, onde são drenadas, separadas por cor e trituradas para reciclagem. Da mesma forma, deve existir isso no estado da Paraíba, eles foram muito eficientes. Então, é um sistema de logística reversa, eles criaram uma entidade chamada Jogue Limpo, né, como vocês veem aqui no caminhão, né, que faz esse recolhimento. Então, eles têm já o segmento todo organizado que faz. Tem sido, provavelmente, um dos mais eficientes que nós temos aqui no estado, tanto é que é até invisível para muitas pessoas, quando eu falo desse programa, porque as pessoas nem notam que ocorre isso nos postos de combustível. Né? Hoje, esse sistema está tendo um problema, que é a competitividade com porque essas embalagens contaminadas por óleo, elas estão tendo um valor para servir como combustível para algumas empresas. Então, hoje o Estado está tendo essa dificuldade de fiscalizar essa fuga desse material do sistema de logística reversa. Mas isso a gente tem praticamente essas informações em tempo real, por posto, por município, como está se dando esse recolhimento. O outro segmento que existe no Brasil é o do sindifino, é do óleo que você tira do carro, que ele vai para sendo refinado, né, para ser reutilizado. Então, existe também um sistema feito pela própria indústria, que faz o recolhimento desse óleo e recolhe nos postos de combustíveis, nas empresas que faz troca de óleo, para passar por um processo de refino. Lâmpada, né? Lâmpada foi desde 2015, né? Mas se você entrar no site do
da Reciclos, que é a empresa, eles também criaram para lâmpadas o sistema coordenado pela Reciclos, você vai ver lá que na cidade de João Pessoa tem esses pontos de recolhimento. Hiper, Alternativa, Extra, Tambaú, Carrefour, João Pessoa e Hiper Bessa. Né? Então, só isso serve para o município podia estar discutindo, através de um termo de compromisso, a ampliação desses postos de recolhimento, que aparentemente parece ser muito pouco para atender uma cidade do porte de João Pessoa. Então, esse tipo de discussão que a gente não tem encontrado dentro dos planos e nem dos licenciamentos. Quando vai se instalar uma grande empresa dessa em João Pessoa, será que o órgão ambiental do município está exigindo que ela tenha uma unidade de recebimento de lâmpadas, né? É importante destacar que as lâmpadas de LED, se alguém for perguntar, elas não estão aqui porque elas são eletroeletrônicas, tá certo? Então, todas essas outras lâmpadas é necessário que passe por esse processo de ampliação desse segmento de recolhimento. E são esses dispositivos que são instalados nesses postos de coleta. Os próprios revendedores, né, loja de matéria de construção, já deviam também ter esses pontos. Pneus, temos já o sistema da Reciclanip, também tem um sistema implantado, onde ela tem os locais de destino a ser colocado. Então, é um sistema ainda, mesmo sendo um dos mais antigos, ainda polêmico, porque ela ainda tem exigido a alguns municípios a instalação de depósito para abrigar esses pneus, eles só vão coletar, né? Os pneus do Rio Grande do Norte, por exemplo, até bem pouco tempo estavam todos indo para uma fábrica de cimento aí na Paraíba para servir de combustível, eram triturados e servir de combustível. Então, quase todos os pneus para o sistema de Reciclanip eles estão utilizados para coprocessamento em indústria de cimento, como combustível. Eletroeletrônicos, foi criado a Green Electro pela Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica. Eles recolhem tanto os eletroeletrônicos como componentes e as pilhas. Esse sistema está em processo de implantação, mas se vocês entrarem no site também podem acompanhar como se está se dando, está no processo de implantação nas capitais, são capitais e grandes cidades, é diferente. Mas isso exige também, tanto do Estado como dos municípios, ou dos consórcios, que buscam diálogo para ampliar também essa rede de recolhimento, criar parcerias, né? Eu não falei, mas, por exemplo, de lâmpada, eles estão instalando, inclusive, em condomínios, se você assim o procurarem, tiver esse desejo. Esses são os tipos de postes que eles estão implantando, né, da Green Electro, e aí vocês veem que podem ser destinados pilhas eletroeletrônicas e embalagens eletroeletrônicos, né? E o que não pode ser são as lâmpadas, que há uma confusão nesse sentido. Lá na Secretaria de Meio Ambiente tem um recipiente de eletroeletrônico, sempre eu vejo lá lâmpadas. Eu fico, olha, lâmpada não é, alguém, funcionário, alguém traz de casa e coloca lá indevidamente. Medicamentos domiciliares vencidos em desuso e suas embalagens. Então, esse sistema também foi criado um programa Descarte Consciente, e esse sistema está sendo implantado a partir do próximo ano nas capitais do Brasil. Então, é importante também, e que os municípios maiores também já buscarem para criar esse sistema e se atualizando em cima do que está acontecendo. Lembro, exceto ao de medicamento, todos os outros foram eles que propuseram, tá certo? E aqui são como vão ser os pontos de recebimento desse medicamento que eles vão instalar nas farmácias, pelo menos é o que eles preverem, os pontos de instalação. Eu não falei aqui de um sistema que é o das embalagens, que seria o que teria mais a falar, porque, infelizmente, é um sistema de lógica reversa que não tem funcionado. Eles são os grandes geradores de resíduos. Eles excluíram os municípios da participação do sistema de lógica reversa, fizeram a proposição de fazer diretamente com os catadores, mas não tem funcionado. Alguns setores já saíram do sistema, como as embalagens de aço, e é um caos. O governo federal, o Ministério do Meio Ambiente, tem ameaçado, inclusive, sancionar um decreto, porque esse sistema não tem funcionado. Por isso que eu não vou aqui falar nada, porque não tem nada acontecendo em relação a isso. Então, precisaria também que municípios e estados pressionem o segmento, né, para também implantar esse sistema. E o novo marco legal do saneamento básico, o que tem a ver com essas políticas, né? O importante é que o marco primeiro ele atualizou o conceito, né? Que a Lei 1145 ainda trazia o conceito de lixo. Agora, se a gente lembrar, a Lei 1145 é de 2007, né? E a Lei de Saneamento 12305 é de 2010. Né? Então, a Lei de 14026, ela já traz,
limpeza urbana, quando conceitua, e manejo de resíduos sólidos, constituídos pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestrutura e instalações operacionais de coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequado dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana. Né? E aí, eu falei que a lei ela trazia um componente importante em relação à disposição final. No seu artigo 54, ela diz o seguinte: a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos deverá ser implantada até 31 de dezembro de 2020. Então, todos os municípios do Brasil deveriam ter a sua disposição final adequada até final de dezembro passado. Exceto para quem? Para os municípios que até essa data tenham elaborado o Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos, ou Plano Municipal, como nós já falamos, que é a responsabilidade municipal, né? E que disponham de mecanismo de cobrança que garanta a sua sustentabilidade econômico-financeira, nos termos do artigo 29 da Lei 11.445, para os quais ficam definidos os seguintes prazos. Então, para os municípios terem direito a esses prazos, eles tinham que ter isso. Né? Até 2 de agosto de 2021, as capitais dos estados e municípios integrantes da região metropolitana ou de região integrada de desenvolvimento de capitais. Então, se existe algum município da região metropolitana de João Pessoa, formal, eu não sei se Campina também tem região metropolitana, se tiver, me corrija. Tem, Sérgio. Então, pronto. Então, todos esses municípios eles já tinham até 2 de agosto de 2021 para encerrar seus lixões. São 12 regiões. Não, estou dizendo metropolitana. Sim, aqui são. Então, pronto. Então, estou dizendo mais com o conceito de região metropolitana. Sim. São 12 municípios, né? Não, que tem a maior quantidade de regiões metropolitanas no país é a Paraíba. Então, já é todo... Quase todos os estados compõem regiões metropolitanas, quase todos os municípios compõem regiões metropolitanas aqui. Então, é importante entender esse conceito, porque, no caso, se tem algum município dessas regiões que não tem a destinação final, já tinha o prazo dele se encerrou em 2 de agosto de 2021, ok? Até 2 de agosto de 2022, para os municípios com população superior a 100. Até 2 de agosto de 2023, para os municípios entre 50 e 100. E até 2 de agosto de 2024, para os municípios com população inferior a 50 mil. Então, é importante rever esses conceitos que ainda não estão bem assimilados pelo conjunto dos municípios e até em alguns estados. E quantos municípios do estado da Paraíba realizam a cobrança da taxa ou tarifa de resíduos sólidos? Né? Eu fiz um levantamento do SNIS, que são informações de 2019, apenas 7 municípios da Paraíba realizam a cobrança exigida pelo marco legal. Ou seja, se você for lá para aquele conceito que o município tinha que ter o instrumento de cobrança até 2020, dezembro de 2020, então, praticamente todos os municípios da Paraíba que têm um lixão, esse município já deveriam ter encerrado seus lixões, em função do novo marco legal de saneamento básico. E esses prazos que alguns municípios pensavam que iam alterar, não foram alterados, pelo menos até hoje. Eles permanecem. Apenas os municípios de Cabedelo, Campina Grande, Conde, João Pessoa, Lucena, Serra Redonda e Sumé, eles informaram ao SNIS que realizavam a cobrança pelos serviços de limpeza urbana. Agora, eu tenho uma experiência que muitos municípios, eu não sei, também não informaram ao SNIS. Aqui no Rio Grande do Norte, só a metade deles informaram, né? Mas se o município não informar ao SNIS, é muito difícil que ele cumpra outras responsabilidades em relação ao saneamento básico. É mais difícil ainda que tem outros municípios que cobrem e não têm informado, já que nem o SNIS eles informam. Né? Então, isso é muito... Aqui no Rio Grande do Norte, só 50% dos municípios praticamente apresentaram informação ao sistema, né, de informações. Outra questão importante é a possibilidade que essas taxas e tarifas decorrentes da prestação de serviço de limpeza urbana poderão ainda considerar as características dos lotes e as áreas que podem ser neles edificadas, o consumo de água, eu destaquei um pouquinho, e a frequência da coleta. Essa questão do consumo de água, alguns países que têm mais dificuldades, eles fazem a cobrança de resíduo como uma proporção, um percentual do consumo de água. Hoje no Brasil nós já fazemos com esgoto. Então, seria uma forma de correlacionar, porque é muito difícil você estabelecer
a quantidade de resíduo de produção de um domicílio. Não é? E pode ser que essa proporção seja mais interessante de ser assumida como uma forma de cobrança. Portugal, por exemplo, isso é extremamente... é a cobrança dessa forma. Né? E aí, também, no parágrafo 1º do artigo 35, ele diz o seguinte: na hipótese da prestação de serviço sob regime de delegação, a cobrança das taxas ou tarifas poderá ser realizada na fatura de consumo de outros serviços públicos, com anuência da prestadora de serviço. E aqui nós temos no Brasil, por exemplo, no Paraná, a companhia de saneamento já realiza essa prestação de serviço, a Sanepar, aos municípios. Não é? Então, até no site você tem lá a informação de como é feita essa cobrança da taxa de resíduos junto com a conta de água. E, assim, historicamente, você vê que os municípios que cobram os SAAs, né, que são autônomos, eles têm uma eficiência de cobrança da taxa de lixo junto com água e esgoto muito maior do que os que cobram junto com a TLP. Né? Não obedecendo esse marco, mas os que já são autônomos e que têm um sistema de água e esgoto, ele já presta esse serviço através de empresas ou diretamente. Outra coisa interessante é que o artigo 54 diz o seguinte, né? Que além do plano, o município tem que ter até 31/12 instituído um mecanismo de cobrança, como eu já falei, né? E no artigo 35 fala o seguinte: as taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço de limpeza urbana, e no parágrafo 2º diz o seguinte: a não proposição desse instrumento de cobrança pelo titular de serviço, nos termos deste artigo, no prazo de 12 meses da vigência da lei, né, configura que isso se encerrou agora dia 15 de julho de 2021, que a lei foi de 15 de julho de 2020, configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento pelo titular do serviço no disposto do artigo 14 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, observadas as penalidades constantes da referida legislação no caso de eventual descumprimento. Essa lei 101 de 4 de maio de 2000 é a lei da improbidade administrativa. Então, o que pode ocorrer é que possam existir ações de improbidade administrativa com o gestor por não realizar a cobrança pelos serviços de limpeza. E já estão começando a ocorrer ações promovidas pelo Ministério Público em alguns municípios. Mais em Santa Catarina, se eu não me engano. Certo? Então, esse risco do gestor perder até o próprio mandato por não cobrar lixo, possa ser que traga algum alento até uma maior efetividade dessas ações. E é importante os auxiliares desses gestores alertá-los disso, né? Desses problemas que possam gerar até para os seus mandatos legislativos. Era isso assim que eu tinha para falar, para ajudar na discussão, e a gente fica agora à disposição das discussões aqui com vocês. Sérgio, agradecer imensamente a sua participação, né? Eu não tinha a menor dúvida de que a sua vinda contribuiria muito com o nosso projeto. Então, estou muito feliz, assim, nenhuma expectativa frustrada, muito pelo contrário, mais do que atendida, acho que não só a mim, mas o grupo, né? E acho que antes de passar para o debate, só lembrando, pessoal, que no chat tem um link para que vocês preencham a lista de presença, tá? Então, isso também é importante como comprobatório da atividade. E aí nós vamos abrir para o debate. A ideia é que a gente façamos, né, rodadas, pelo menos três perguntas, com um tempo de em média 3 minutos para pergunta, para reflexão, para estabelecer esse diálogo com o Sérgio. E aí a Genô quem vai ficar responsável por coordenar essa parte do debate. Tá? Obrigado uma vez mais, Sérgio, e parabéns.
José Batista Filho tem um questionamento para fazer. Está presente na sala. José Batista Filho, tem algum questionamento? Durante a apresentação do senhor Sérgio Pinheiro, o mesmo levantou a mão. Mais alguém? Lembrando os avisos da professora Glenda, cada pessoa terá direito de fazer um questionamento de 3 minutos ao palestrante. Ou também pode ser feito também por escrito aqui no nosso chat. Professora Glenda. Sérgio, eu vou usar, na verdade, destravar um diálogo com você. No início da sua fala, você procurou pontuar a complexidade, sobretudo em função de questões multissetoriais, né, que a política de resíduos sólidos, ela contém, né, ela traz. Então, questão cultural, social, econômica, política, institucional, e, ao mesmo tempo, compete principalmente aos municípios o planejamento e a gestão dessa política tão complexa e multissetorial. E a gente estava falando um pouquinho antes de questões relacionadas a capacidades estatais, né? Como é que os municípios eles podem operar uma política como essa, tão diversa, em face de limitações. Porque, veja, aquilo que é exigido para municípios de grande porte, que tem, obviamente, tem condições e tem capacidades distintas, é exigido do ponto de vista do marco regulatório de municípios de pequeno porte. Então, não tem uma distinção, não se pode haver distinções no sentido de em quais momentos ou alguns níveis de exigência em relação a um ou outro instrumento, mas, via de regra, a exigência ela é a mesma para todos no sentido do planejamento e da gestão dessa política. Como é que você à luz da sua experiência, tem percebido, se na prática, assim, as principais dificuldades que os municípios eles têm encontrado no primeiro momento, de elaboração e depois de implementação dos planos. E aí, sim, obviamente, todo o ciclo, né, do monitoramento desse plano e da avaliação. Sem contar a questão de aspectos relacionados à colaboração federativa, cooperação, aspectos de coordenação federativa. Bom, eu vou responder de trás para frente a sua pergunta. Eu acho que todos os programas que eu trabalhei, como eu falei, dos consórcios aqui do Estado de capacitação do município, depois temos uma experiência com 86 municípios aqui, junto com a Fundação da Universidade Federal, na elaboração dos planos de saneamento. E todos os que tiveram mais sucesso foi exatamente quando teve essa colaboração federativa, ou seja, do governo federal, Estado, principalmente para subsidiar a condição de aporte de recursos para a contratação de consultorias, que eu sempre defendi para esse tipo de construção ser através de instituições vinculadas a alguma academia, exatamente por isso que vocês estão vendo hoje. A gente faz hoje, foi pouca presença, vamos tentar de novo fazer outro, que é diferente de você conseguir isso quando você tem uma contratação
privada. Nós tivemos mais êxito quando nós tínhamos os consultores trabalhando na secretaria, essas pessoas iam uma vez, duas, três, quanto fosse necessário, que é um instrumento até de conquista, não é? Porque tem aqueles... E onde tem mais êxito é onde você tem um gestor que compre, que goste, que queira, porque, infelizmente, as gestões públicas municipais, elas ainda dependem muito daquele núcleo executivo que está no entorno do gestor. Quando você tem um gestor que é mais técnico, que traz mais gabarito para a gestão desse serviço, você tem mais êxito. Quando não, fica mais difícil de você trabalhar, de ter um diálogo, né? Então, isso é uma dificuldade terrível, né? E por isso que eu, assim, internamente, eu sempre dependo que os consórcios, a possibilidade de ter uma melhor capacidade técnica, com um grupo de pessoas que possa dar subsídio a esse conjunto de municípios, isso você torna permanente e mais forte. Aqui no Estado do Norte, por exemplo, nós temos alguns exemplos, nem dentro dos consórcios, das associações dos municípios, né? Eles formam um núcleo ali rateado entre aqueles conjuntos de municípios. Nós temos, e é bom que está até aumentando o número dessas associações. Na ANLAP, agora formou do Vale do Açu, tem 2 no Seridó, que não é... No Seridó, por exemplo, você tem políticas mais efetivamente praticadas, exatamente porque você tem esse núcleo que você está dialogando sempre com eles e permanece com essa informação e com a continuidade. Então, eu acho que o caminho de... Não vamos mudar essa realidade das paróquiazinhas, mas é de tentar construir essa entidade que possa dar esse subsídio. Então, isso é que precisa. Essa relação federativa também de financiamento, o Estado e governo federal, que dispõe de mais recursos para tratar disso e ter essa estrutura para poder, aos poucos, esse núcleo que permaneça vinculado ao conjunto e depois ele possa se expandir na medida em que esses municípios forem tendo profissionais que possam também absorver esse conteúdo, né? E aí, vindo para a elaboração, onde tem tido a elaboração efetiva é exatamente disso. Por exemplo, os planos municipais de saneamento básico, que a FUNPEC aqui desenvolveu em 86 municípios, nós tínhamos um núcleo muito grande entre professores e bolsistas, chegou, acho que tem mais de 70 pessoas envolvidas nisso, 80, que no estado do Rio Grande do Norte todo, que nós não fazíamos os planos, nós tínhamos os comitês em cada município, e esse comitê subsidiava e nós funcionávamos ali azeitando e produzindo conteúdo, né? O diagnóstico, eles é quem faziam, a partir de um bonecozinho que nós construímos e iríamos fazendo em conjunto. Em cada município tínhamos 1 ou 2 pessoas que trabalhavam nisso. Então, foi uma construção muito interessante da produção e da elaboração disso. Eu digo sempre, quando é feito, cada vez mais que esses produtos são feitos por pessoas do município, fica melhor. Por mais que tenha dificuldade, tenha fragilidades. E a implementação, isso aí é trágico, como também o monitoramento. A implementação, pouca coisa, até mesmo uma cidade como Natal, por exemplo, se você for pegar do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, que agora faz parte do Plano Municipal de Saneamento Básico, as questões relativas a professora Régia, eu vi que estava até há pouco tempo aqui, tem feito um trabalho sobre isso, pouco efetivamente foram feitas essas questões de inserção social dos catadores, a coleta seletiva, porque termina ficando basicamente com o operador do serviço. As questões relativas ao gerenciamento que estava no plano até foram feitas, mas as outras questões de atualização da cobrança, eu fiz um estudo aqui na Natal, perdeu mais de 100 milhões de reais nos últimos 4 anos em não atualizar a taxa de coleta de resíduos, por exemplo. Aí o prefeito fica atrás de uma autorização da Câmara para pegar 50 milhões. Né? Aí você vê coisas desse tipo. E a implementação é muito frágil em todos eles e não vou nem falar da questão da ver o desempenho do acompanhamento, sabe, Glenda? Aí eu confesso a você que nenhum eu cheguei a ver isso. Então, aqui no âmbito da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, nós estamos, assim, foi ruim a pandemia, mas tem uma perspectiva de trabalhar a atualização do nosso plano estadual, que eu acho que aí é que a gente vai poder ter uma perspectiva de avaliar isso, mas tipo uma perspectiva temporal, isolado, não é ainda aquela... Porque até esse acompanhamento só vai funcionar na hora que você tem um sistema de informações, os indicadores, que isso é que vai permitir um automonitoramento disso, né?
E hoje não existe os indicadores que, infelizmente, nós temos. O próprio sistema de informações que foi desenvolvido no Plano Estadual de Resíduos Sólidos, eu confesso a você que eu nem sei onde é que está, quem está com isso lá na Secretaria de Meio Ambiente, que eu passei um tempo fora, né? E onde é que está? Até a professora Ré perguntou um dia desse, Sérgio, eu preciso saber. Mas, com certeza, ninguém chegou para dar essa informação. E foi criado todo um sistema foi feita toda uma capacitação, um manual de como dar essa... Quer dizer, não acontece. Eu acho que se o próprio Sistema Nacional ele viesse com a capilaridade, chegasse até aqui, tipo o SNIS, né? Que possibilitasse fazer isso dessa forma, eu acho que possibilitaria não ter todos, mas ter como nós temos no SNIS 50%, 48%, ou aqueles municípios que se dispõem. E a partir daí o Estado está na sua função de estar cobrando, né? Vendo isso. O próprio Tribunal de Contas também é importante frisar isso. O Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, a partir de 5 anos para cá, ele começou a atuar também na fiscalização do cumprimento. Eu acho que também isso vai ser uma coisa importante, né? Para que pelo menos ele se enxergue e está colocando os investimentos nos planos plurianuais, já tendo essa perspectiva. Isso ocorreu, por exemplo, em relação ao Plano Estadual de Saneamento. Uma cobrança, o Estado, de repente, foi atrás de uma revisão, de atualização, por conta disso. Existia desde 99, não sei bem, 2009, desculpe, e não tinha nenhuma efetividade sido feita, ninguém nem sabia onde é que andava esse plano. Então, eu entendo dessa forma, que se houvesse essa construção, infelizmente hoje você não tem um diálogo, por mais que no novo marco regulatório, no meu entender, trouxe essas questões novas de pressão para atendimento do encerramento dos lixões, mas não tem uma capilaridade para a construção de um diálogo com o Estado e municípios para que venham criar esse sistema de monitoramento e de informação, que seja tem que ser único, porque o que a gente vê aqui é todo dia, o Estado não faz, aí chega uma pessoa querendo vender um produto e o Estado não compra aquele produto e fica essa questão ainda. O próprio governo federal ainda está usando o SNIS, o CINI ainda não está bem consolidado, então termina também tendo um pouco disso, né? Obrigado, Sérgio. Ok, mais alguém fazer algum questionamento? Está aberto o espaço. Só registrando, Sérgio, aqui no chat, né, algumas as manifestações, né, parabenizando você, né, pela apresentação, pela riqueza das informações, né, explanação feita. Tá? Tem essas manifestações no chat. Glenda, eu vou passar para você essa apresentação. Sim. Certo? Quem tiver interesse de ter, pode utilizar aí, não tem problema. Né? Ele que cita a fonte. Né? Tá lá, Sérgio. Pode disponibilizar para as pessoas sem problemas, viu? Sim. Também, eu me esqueci também de agradecer aqui em nome do Governo do Estado, o secretário João Maria Cavalcante, viu? Convite formulado à secretaria para participar desse evento com vocês. José tá levantando a mão, né, José? Ele está tendo algum problema com eu acho que deve estar com algum problema na internet. Acho que ele retornou. José, o seu áudio está desligado, José. E minha internet também, eu tive que passar aqui para o celular, porque minha internet também não está boa, não. Passei aqui para o celular. Não, eu só queria agradecer mais uma vez a oportunidade, professora, que a senhora está me dando de mais um aprendizado, né? Espero que eu consiga canalizar esse trabalho para o que a gente vai fazer aqui
E dizer a Sérgio, assim, aqui a gente em Barra de São Miguel, fica no Cariri aqui, paraibano, é uma cidade de 6.100 habitantes. Tivemos o prazer de ganhar um aterro de R$ 1 milhão, que é 20 toneladas dias, né? Um aterro de pequeno porte. Estamos agora para inaugurar ele, agora em dezembro. E estamos fazendo de forma regionalizada. Temos um consórcio aqui, foi feito em 2017 o plano intermunicipal de gerenciamento de resíduos sólidos intermunicipal. O senhor sabe hoje, os demais que trabalham, que vê a questão de fazer plano, o quanto é caro para o município, e saiu por conta do consórcio, saiu grátis para 13 municípios. Se eu disser ao senhor que dos 13 municípios, o que está tentando implementar alguma coisa do plano é nós, por conta do aterro, estamos sendo cobrados, contato no Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, por conta dos outros prefeitos. E agora a gente está tentando nessa. Então, vamos fazer o aterro está sendo regionalizado, a princípio vem 5 municípios para aqui, né? Mas essa questão, como eu notei aqui, da individualidade, é muito difícil, a gente tem que fazer um trabalho muito forte. Por conta do consórcio, a falta de entendimento dos gestores inviabiliza o consórcio, e a gente querendo trazer o aterro municipal mais para dentro do consórcio, que dá uma dinâmica melhor, sai mais barato para todo mundo trabalhar, mas é uma dificuldade, mas a gente está chegando lá. E sobre o plano estadual, a gente, na época que foi feito, ainda estava no começo a construção do aterro e do consórcio, também não contempla, mas a gente está tentando, né? Amanhã vai ser assinado lá na SEDAM, o prefeito e os demais parceiros vão assinar o convênio da usina de triagem, né, para o aterro, e a gente está nessa luta aqui, né, tentando, mas como o senhor falou, aqui é uma equipe grande, é só eu, aí, como sempre, né? Então a gente vai tentar implementar essas informações, está sendo muito útil. Eu agradeço a professora Glenda pela oportunidade, e assim dizer que um dos problemas que nós temos aqui são a embalagem de agrotóxicos, porque nós fomos Ribeirinho tem uma faixa de 20 a 30 quilômetros do Rio Paraíba, que é dentro do nosso município, né? Nós fazemos parte da margem do rio e tem uma produção muito alta lá e usa muito agrotóxico, e a gente tem esse trabalho, estamos começando esse trabalho lá, já tentando ajudar o pessoal, que ele reclama muito que quando o rio vão cavar alguma coisa no rio ou fica encontrando as embalagens de agrotóxico na areia, e pedir essa solução, e a gente estamos tentando, porque o pessoal vai lá, a consultoria deles, vende os agrotóxicos e não se preocupa com a embalagem, de quando voltar recolhendo. Então, a gente vai ter esse trabalho aqui. E demais, dizer que eu vou tentar implementar essas informações, foram muito úteis, e dizer que estamos à disposição para o que for necessário. Vou usar sim essa sua apresentação muito boa, mas pode ficar despreocupado que será mencionado a autoria. Obrigado. Ok, José. Só uma informação para você. Eu falei, se você dá uma olhada ali, nos termos de compromisso, né? Então, essa questão da logística das embalagens de agrotóxicos existe. Eu não falei, realmente, quando fiz a apresentação, o sistema de logística reversa de embalagem de agrotóxicos no Brasil. E é um dos mais eficientes. É um sistema Campo Limpo. Se você anotar aí, der uma entradinha no site, você pode fazer um contato direto ou também propor, como você já tem um consórcio criado entre os municípios,
é através desse conjunto de municípios fazer um contato e usar esse dispositivo que a lei permite, que é a elaboração de um termo de compromisso para recolhimento e logística reversa dessas embalagens aí. Normalmente eles trabalham com como? Eles criam um ponto de recolhimento, que normalmente pode ser até uma loja, ou as lojas uma loja em cada município aí que eles tenham da região, que faça esse recolhimento e eles vão recolher, entendeu? Funciona assim, as lojas aqui nas cidades maiores, aqui na Mossoró, a Sul, eles recolhem praticamente tudo, inclusive Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte tem um ponto que tem um recolhimento, uma central de recolhimento dessas embalagens. Então, isso. Quando eu fiz aquele comentário, era isso. Muitos sistemas de logística reversa existem, mas como o poder público não dá esse apoio, e eles é quem tem que partir disso, eu acho que você, como sozinho mesmo, pode tentar dar o start nisso aí. Eu acho que era um grande avanço e uma solução importante para que é talvez um dos mais perigosos, né? Resíduos que tem, que são as embalagens de agrotóxicos, certo? Se você pega depois, professora Glenda, meu e-mail, eu posso até mandar mais informações direto para você e você buscar esse contato com esse segmento aí de logística reversa. Outra questão é em relação ao aterro pequeno. Assim, veja bem como esse rateio desses custos, e nós temos aqui uma cidade do Rio Grande do Norte que tem um aterro desse, é a única que conseguiu fazer, chamada Upanema. É um aterro também de pequeno porte, capacidade de 20 toneladas de até eu que fiz esse projeto, esse aterro, mas eu tive lá já 2, 3 anos atrás, já faz algum tempo que eu não visito o aterro, muita dificuldade do município operar esse aterro. Por quê? Ele tinha um trator de esteira que funcionava meia hora, cobria o lixo, aí ele ficava com a pressão danada sobre aquele trator de esteira. Não é? Então, você tem uma capacidade operacional de 20 toneladas por dia, então quanto mais se aproximar disso e ocorrer esse rateio dos municípios, esses equipamentos que você vai ter lá, no caso, basicamente, só esse trator, vai operar mais tempo, quer dizer, vai dar um rendimento maior a isso, que é o grande problema. E nós aqui no Rio Grande do Norte não tratamos aterro pequeno, porque sabíamos, em todos os estudos, o custo era mais caro do que ter um aterro regional grande e você transportar esse lixo, certo? Então, é ter muito cuidado com esses custos, verificar, junto aos prefeitos também, para implantar esse sistema de cobrança. Você se mostra ser uma pessoa assim ativa, entrar no site do Ministério do Desenvolvimento Regional, está lá, bem fácil. Tem um manual de como preencher e como usar esses instrumentos que estão lá dispostos para fazer a cobrança, porque nós só vamos avançar nisso quando nós tivermos a remuneração para bancar esse serviço. O prefeito não está tendo a preocupação de estar trazendo recursos de outro local para bancar esse serviço. Mais algum questionamento dos senhores e senhoras participantes? Eu queria só... Está aqui. Hoje está me ajudando aqui. Na hora que o cabo precisa, não pode. Eu queria notar mesmo seu e-mail. Mas uma questão que eu queria falar é que, além de a gente ter o aterro, como a gente ganhou o dinheiro da FUNASA para terminar o aterro, mas aí ele tem, à medida que foi esse atual prefeito, a gente entrou e a gente conseguiu comprar algumas partes de terra que tinha casas vizinhos, que o pessoal da oposição pega para fazer política, e o prefeito comprou, né, e está anexando. Então, a gente vai fazer agora o estudo na parte de operacional e o PRAD, que a gente está atualizando o PRAD, ele tem uma capacidade até maior, se pegar aí de mais ano, porque aumentou uma área, né? Aumentou a área. Mas a gente a princípio, vai começar com 4 municípios mais a gente, né? Mas a intenção é essa, tentar botar para funcionar quase com a capacidade, porque
a operacionalização, como falou, é muito difícil. Ou a gente tem essa expertise, ou vai. E uma coisa que eu não quero é estar no meio de um lixão controlado, eu quero trabalhando para um aterro, né? Mas de antemão eu agradecer mais uma vez e dizer que estamos às ordens. Mais algum questionamento? Alguma pergunta? Agradecer José Batista pelos seus questionamentos. E o espaço está aberto para quem desejar. Bem, pessoal, parabenizar mais uma vez o nosso palestrante, o Sérgio Pinheiro, pela excelente explicação e aplicação dos conceitos na prática, demonstrando toda a aplicabilidade, não só aqui no estado da Paraíba, mas também em comparação com o Rio Grande do Norte e outros municípios do país. Foi uma apresentação muito enriquecedora para nós todos. E eu vou aproveitar esse momento também para fazer os informes relativos às atividades do nosso projeto de extensão. Então, está previsto para 1º de dezembro a nossa próxima atividade, o próximo webinário, que tem como título o papel dos consórcios públicos intermunicipais frente à Política Nacional de Resíduos Sólidos, que terá como palestrante o João Renato de Barros Campos do Amaral. Passo a palavra para a professora Glenda. Bom, uma vez mais, né, agradecer Sérgio Pinheiro pela participação, né, e imensa colaboração com o projeto, agradecer aos participantes, agradecer a equipe e convidá-los, né, para as próximas atividades do projeto. Tá? Então, obrigado a todas e todos, e encerramos a nossa atividade de hoje. Tá? Tenham todos e todas um bom dia. Tchau, Sérgio. Obrigada. Bom dia, pessoal.